Eu vou fazer um vídeo aqui, né? Existe a polêmica aqui sobre o racismo estrutural que o STF está falando, né? E isso é uma verdade absoluta, porém, a responsabilidade, né, está na mão de cada brasileiro, né? E eu vou tentar cunhar a responsabilidade de todos os brasileiros, né, e dar o meu depoimento da minha realidade, que eu sofro preconceito e ainda vejo o estereótipo do preconceito. Meu cachorrinho. Filhotes só aprontam, né? Então, voltando à questão aqui, eu já tinha feito o vídeo, mas não é bom brincar, existe uma nova lei do Lula, né? Eu estava falando em pontos de vista, como as pessoas acham, mas às vezes é bom me reduzir aqui a questão aqui. Minha mãe, ela sempre foi muito dura e severa comigo, né? Minha mãe tinha um QI extremamente alto, ela era neurotípica, né? Ela era negra, com traço da família indígena e com traço da família de um moço que eu acho que era da Palestina, que fez muita maldade com o nosso próprio povo, né? E ele tinha, acho que era 12 filhos, né? Que é o meu bisavô, né? Voltando à questão aqui, né? Minha mãe, ela sempre me batia muito em mim e ela falava três coisas: você é filho de um descendente de um povo, você é negro e ainda você nasceu com uma deficiência, então é melhor eu te matar em casa do que alguém te matar na rua, né? Era sempre isso que ela falava, né? E qualquer coisa que eu errasse era espancamento até eu não poder andar mais, né? Porém, a minha mãe, ela sofreu por causa do avô dela. Ela falou que o avô dela fugiu, não sei de onde. A minha mãe falava, acho que era 4, 5 línguas. Ela falava que o pai dela falava mais e tratou ela como homem e batia muito nela. E a minha avó não aguentava a rigidez que o meu avô tinha em casa e não aguentava o meu avô ter várias mulheres, né? E aí eu não sei, né, a origem, se a gente é descendente direto de escravos indiretamente, ou se a gente é descendente do povo africano, o povo escravo norte-americano, porque minha mãe falava que o nosso avô falava várias línguas, né? E a minha mãe falava, né, vários idiomas também. Mas voltando à questão aqui, né, eu falei que eu ia cunhar, né, a estrutura do nosso país aqui, né? Eu já falei da minha infância, né? E a minha mãe sempre falou, além de ela me espancar muito, ela falou que eu nunca poderia dar direito a ninguém de ter poder ou controle sobre a minha vida, nem a justiça, nem uma mulher, nem um homem e nem Deus, né? E para eu nunca dar direito a ninguém de me falar nada, eu nunca poderia, como fala, desrespeitar, né? E ela sempre falava que, independente da minha dor ou do meu sofrimento, ninguém tem nada a ver com isso, né? E se alguém tiver alguma coisa a ver com a minha dor e meu sofrimento, é melhor eu ir pro deserto e sofrer lá, porque aí eu vou encontrar a verdade em si, né? Minha mãe, ela sempre foi extremamente extremista, né? Ela tinha um transtorno de personalidade muito forte, por causa do trauma que ela tinha da infância dela, o avô, o bisavô dela, a bisavó dela também, né? Eram extremamente radicais, cheios de ódio e de rancor, né? A minha bisavó, que era descendente indígena, o meu bisavô, que minha mãe falava que era... A minha bisavó era índio com negro, né? Era quilombola, né? O meu bisavô... Acho que ele tá comendo peça na minha moto. Eu deixei algumas peças que eu estou procurando, não estou achando uma peça que eu perdi, mas não é peça, não é osso, né? Ele está roendo o osso bem em cima de um negócio para colocar roupa, esqueci o nome. Então, minha mãe sempre foi muito dura, né, comigo, né? E a dureza também, ela comentava, né, que ela nunca teve oportunidade na vida dela, né? Mas ela ganhava até 30 salários mínimos, né?
E ela falou que, pelo fato de eu ser negro, dela ser negra, né, a gente sempre seria considerado como uma classe inferior, né? Então, a minha mãe ela fazia até um comentário de que ela era um ser de bigodinho e que eu tinha a bênção de cair nas mãos dela porque eu ia me transformar numa máquina de guerra e destruição, né? Mas a única coisa que eu tive na minha vida foi ódio e rancor. Não gosto das pessoas e eu sempre me afasto das pessoas e eu tenho uma mania. A pessoa me humilha, eu gosto de mostrar que eu sou muito mais forte do que a pessoa intelectualmente, né? E desde criança minha mãe sempre me pôs para treinar, né? Falava que eu vivia numa terra de estrangeiro, né? Que todos eram iníquos e que quando eu caísse, tudo aquilo que eu fiz cairia por terra junto comigo, né? Então a minha mãe ela botou um inferno na minha cabeça, né? Tanto que eu estou sempre na retranca com todo mundo e não gosto das pessoas. Mas uma coisa que eu me lembro é que eu sempre fui muito destratado por causa da minha cor. Uma e outra pessoa que sempre me tratou bem, né? Muito bem. E esse caso não se cabe ao meu pai, né? Meu pai tem o olho cinza, meu pai tem o olho cinza e o cabelo dele era vermelho, né? E, além da aparência, o sobrenome dele, né? Então as pessoas sempre adoraram meu pai como se fosse um deus aqui na Terra, né? E eu acho que ele só foi parado uma vez na polícia em toda a vida dele, né? E eu canso de ser abordado, né? E as abordagens sempre foram horríveis. Eu vou entrar aqui na minha vida aqui para depois entrar aqui em toda a estrutura social. Quero argumentar sobre toda a estrutura social. Como posso dizer para vocês? Eu sou muitas vezes parado pela polícia, moto, a pé, né? Eu sempre fiz de tudo para ficar sempre mais velho, desleixado para a polícia não vir em cima de mim, mas mesmo assim, né? Às vezes vinha. E eu nunca faltei com respeito da polícia. E eu acredito que 35% da polícia tem uma visão preconceituosa, mas existe toda uma explicação estrutural. Mas a explicação é bem simples, a gente vive numa Palestina. 1% da população, que é a minoria, que é branca, ela, contrata serviços de terceiros. E a polícia, infelizmente, é uma polícia patrimonial, que não tem estrutura, é uma polícia que também vem da população pobre, né? E olha, com todos os enquadramentos da minha vida, eu sempre sofri muito preconceito com pardos que acham que é brancos, com morenos que acham que são pardos, e os negros, todo negro policial que me parou era tão duro e cruel quanto a minha mãe, mas você via que o coração da pessoa estava sempre tremendo, né? E muitas das abordagens que eu sofri na minha vida, né, a polícia pergunta qual gangue que eu pertenço, quantas tatuagens que eu tenho, quantas passagens de tráfico, de roubo, de assassinato, quantas Maria da Penha eu tenho, que isso também já é um outro negócio, porque os caras ficam falando que nós tem 50 centímetros de pé, né? E já pensa besteira. E a coisa eu acho que até é humilhante, né? A polícia ela rotula o povo negro como o responsável de todos os maus da nossa sociedade, mas daí que vem a questão. A maioria dos policiais brancos, igual o meu pai, sempre me trataram com humildade. E sempre os pardos, né, que acham que é branco, né, em o tom de pele bem mais claro que isso daqui, né? E você vê, tem todos os traços do povo negro, o cabelo, né? Sempre me trataram mal, mas é 35% da força policial, né? E o pior de tudo, que eu trabalho num lugar extremamente chique em São Paulo, quando eu vou nas áreas do povo branco, né? Fica 5, 6 seguranças lá, tipo, achando que são darwinistas, né? E querendo saber o que vão fazer comigo, né? E geralmente quando eu tiro a barba, a inteligência artificial não reconhece o meu rosto, né? E tal, e é interessante, e a polícia,
É interessante isso, né? Até hoje mesmo eu já sofri um preconceito, né? Mas a minha mãe sempre me ensinou a ser duro igual aço, né? E se você estourar, você tem que se multiplicar infinitamente, né? Hoje eu estava gastando dinheiro comprando peças para o meu veículo de trabalho e eu vi uma moça bonita. Eu olhei a moça, na hora quando ela me viu, ela assustou, né? Ela escondeu um celular de R$ 500. Eu tirei o celular, pus assim a capa assim nas costas, aí eu demorei um pouco, virei, balancei a cabeça para ela e fui embora, né? Porque ela estava morrendo de medo, porque ela viu um negro, né? Eu acho que a coisa mais interessante que a polícia ela vem morrendo de ódio de mim, não a maioria, a minoria, e aí depois do ódio deles eles começam a se cagar de medo, porque hoje eu não estou tão forte assim, mas eu já cheguei a ter o braço com a cintura do policial normal, né? Eu já cheguei a ter 50 centímetros de braço, né? Aí voltando à questão aqui, né, teve uma vez que um policial começou a latir igual cachorro comigo, falando que era para sair para fora, que ele estava querendo me matar. Eu falei, eu vou sair da minha propriedade, por quê? Né? Eu não sabia que era por isso. Eu vou ficar discutindo com o Chihuahua? O Chihuahua é perca de tempo, aí ele me ameaçou de morte, né? Aí veio o capitão dele lá, que era branco lá, e explicou toda a situação, ele depois precisou pedir desculpa para mim, né? Aí voltando à questão aqui, né, e a maioria dos brasileiros, infelizmente, são Chihuahua perto de mim, né? Não porque eu sou negão, né, mas é por causa da mistura dos meus avós e do meu pai, né? E aí voltando à questão aqui, né? Nossa, eu estou com sentimentos na boca aqui. Voltando à questão aqui, a polícia, né, faz um monte de perguntas descabidas, né, achando que nós negros somos um peso para a sociedade, né? E o preconceito não termina aí. Eu falo assim, eu moro em bairro de branco. Não, eu não falo desse jeito, eu falo, moro em bairro tal, é bairro de branco. Meu sobrenome, quem é essa pessoa do seu sobrenome e identidade falsa? Já umas 4, 5 vezes. Não, tem o nome de branco, né? Branco, e a maioria dos prédios públicos tão em rosto com o meu sobrenome, né? Eu não chego a fazer isso, né, para não desrespeitar, né, a autoridade, né? Aí o que acontece? Na hora quando eu falo que eu moro em bairro de branco, na hora quando eu falo como branco, né, já falaram que eu falo como branco, e quando moro em bairro de branco, falo como branco e tenho sobrenome de branco, eles me pedem desculpa. Isso demonstra toda a estrutura 50% do racismo estrutural, né? E o que é o racismo estrutural? Existe uma minoria branca no nosso país aqui, que domina o nosso país, e eles são culpados da situação no nosso país, porém, não é porque a pessoa é branca é culpado, né? Mas existe toda uma questão. Em Israel, existia uma lei que se você cometesse um erro e você fosse o rei, você tinha que, não pode haver erro, né? Existe a cultura de Israel que você precisa ser a imagem e semelhança daquele que estabeleceu a sorte, de toda sorte, a tempo indefinido, e aquele que sabe a sorte de cada sorte, a tempo indefinido, né? Essa é uma expressão, né? E você não pode cometer um erro, você tem que prever o que vai acontecer, senão a lei do nosso povo é assim, né? Então, o que acontece, né? Para não haver erro se paga com isso daqui, né? Então, se você cometer uma injustiça com uma formiga, na nossa lei, que é uma lei radical, vamos dizer assim, né? Você não pode cometer nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo, não pode, né? Você não pode cometer injustiça, não pode cometer erro, não pode... Você não pode, senão tem que pegar umas coisas assim, e resolver o problema, né? Para entender, tem alguns vídeos meus explicando sobre a lei do meu povo, né? Mas voltando à questão aqui, né? Existe uma minoria branca, né, que sente prazer em importar coisa da China ou administrar a miséria da população brasileira e se acham deuses, né?
E os ricos dos países do primeiro mundo não sentem orgulho em administrar coisas dos outros ou importar coisas da China. Eles se preocupam em fabricar coisas e existe uma estrutura familiar lá nos Estados Unidos muito forte, né? E o grande problema do nosso país aqui é a falta de estrutura familiar, né? Tem até o Dr. Afonso lá falando sobre a cultura grega e ele está trazendo várias revelações de por que o Brasil vive nessa miséria, né? Aí voltando à questão aqui, né, existe uma minoria que sente prazer em vender coisas da China ou ganhar merrecas do sofrimento de milhões, né? E essas pessoas são idiotizadas, né? Porém, esses não são os idiotizados, existem ainda mais idiotizados da população branca e rica, que são indivíduos que acreditam que sabem alguma coisa e têm alguma coisa, e isso os faz diferente, isso distanciam eles dos seres humanos, mas saber ou ter alguma coisa é para o bem-estar geral das pessoas, né? E eles não saem dessa prerrogativa, se comportam de forma totalmente primitiva, né? Até mais primitiva do que até o conceito de comportamento do racismo estrutural das grandes massas, né? Porque o racismo estrutural, infelizmente, não é uma entidade, mas sim a ignorância de alguns, eu não sei de quantos, né? Porém, voltando à questão aqui, né? Então, a população branca tem culpa de sangue por isso, né? Isso é inquestionável, né? E branca rica, né? Porque você não vê negros ricos, é difícil, né? Existem portugueses tão morenos quanto eu, mas com traços totalmente de branco no rosto, né? Que trabalharam, mas vamos entrar aqui na questão aqui. Essa é a culpa aqui da população branca, né? E por que existe o preconceito entre a população branca? Por que existe o preconceito entre a faixa de gado da população branca e rica, a polícia, prestadores de serviço e a população? O que acontece? Infelizmente, a polícia, algumas pessoas nascem com vocação, mas não deveriam ser policiais, porque o policial ele vai ter que atender ocorrência porque tem um cachorro vendo alienígena e a pessoa discutiu com o vizinho porque viu o cachorro vendo alienígena. Aí, daqui 5 minutos, a polícia vive um terror 24 horas por dia. Esse indivíduo é tratado como lixo, mas ele tem a habilidade de trazer soluções entre as pessoas. Existe o policial, como fala, existe uma sorte de policiais, cada um com a sua estrutura, mas a polícia em si, ela vem da população pobre, né? E alguns policiais que não conseguem lidar com o seu ofício e alguns que não nasceram para ser policiais, vê que a maioria das ocorrências são por pessoas negras, né? E por isso acaba criando o racismo da população negra. Porém, isso não é só por causa da população negra, porque todo mundo é doutrinado que os seres humanos são norte-americanos, né? E os norte-americanos são quase tão misturosos quanto a gente, mas existem vários grupos lá, né? E também, além disso, né, das ocorrências dos policiais, infelizmente, a maioria da população brasileira tem uma visão torpe da sua falência existencial, que é o quê? A população brasileira tem um pai ou tem um avô, tem uma mãe ou tem uma avó negra, né? E essa pessoa se matou para tirar a pessoa da miséria e a pessoa associa o seu sofrimento, a pessoa quer se afastar do seu sofrimento, quando vê uma pessoa negra tem medo, né? Porque não faz parte da fuga dessa pessoa, e outras pessoas têm medo do povo negro pelo fato de que só fica assistindo televisão, né? E não sabe que a população brasileira é negra, tanto que eu fico bobo de todo mundo falar, então a maioria das pessoas presas são negras. Então, se a minoria da população é branca e do outro lado a minoria é realmente população negra, porque a maioria dos negros aqui do Brasil são misturados com
portugueses, com índios, com quilombolas, né? E a gente aqui é uma mistura, né? E o Brasil foi construído pelo... existe um termo, né, que hoje é ofensivo, que é a mula, que é o mulato, né? Que é o português que trabalha até morrer e o negro que trabalha até morrer, né? E deles nasce um mulato, ou o português comeu as índias, nasceu um monte de português e um índio, aí alguns transaram com as negras, alguns portugueses transaram com a negra e nasceu a população brasileira, né? Dentro deles tem uns que tem menos mistura, tem outros que tem mais mistura, né? E aí o que acontece? Existe... Eu já perdi a linha de raciocínio. O povo brasileiro é um povo muito misturado, né? E aí a maioria da população brasileira é mestiça, é parda, né? Um pouco da população brasileira é negra, né? Não sei se é 30%, não sei se é 40%, que é realmente descendente de negros com negros, né? E aí o povo brasileiro não sabe que a população brasileira é negra e a minoria é branca, e aí, então, em todos os lugares existem pessoas negras. E aí o que acontece? Como o povo negro foi fruto do português lá transar e jogar fora, ou os indígenas transar e jogar fora, né? E essa é a cultura do Brasil, é transar e jogar fora, né? O povo negro é um povo que sempre foi do ofício de trabalhar excessivamente, mas nunca teve estrutura, né? E é tudo enrolado porque os portugueses sempre foram pilantras, mas a pilantragem sempre caiu na culpa do nosso povo, né? E aí o que acontece? Se a maioria da população é negra, então a minoria das pessoas que vão cometer infração, porque se fosse os negros que cometessem infração, talvez teria, vamos fazer uma loucura lulística aqui, teria 300 milhões de negros na cadeia, né? Existe uma minoria na cadeia, né? E essa minoria presa negra são neurotípicos, são pessoas que sofreram abuso do pai, da mãe, do avô, da avó, sofreram abuso na escola, são pessoas que sentem uma perversidade, uma apatia total das pessoas, odeia as pessoas e quer mostrar que tem muito mais poder das pessoas porque ninguém mais vai fazer sofrer e se torna criminosos, dolosos ou, como fala, ou como fala, acabam criando penalidades dolosas ou penalidades sem dolo, eu esqueci, culposo, né? Doloso ou culposo, né? Por causa que a pessoa está vivendo um inferno e aí está desesperado e desiste de tudo, ou a pessoa vai lá e faz com premeditação, ou faz na fúria alma, né? Ou faz para ser aceito no submundo, né? E aí a minoria das pessoas que não tem estrutura nenhuma, que tem problema ambiental, problema familiar, problema social, são pessoas neurotípicas e são pessoas totalmente abandonadas pelo Estado, que é a minoria, né? Porque a grande maioria que é neurotípica, que tem transtorno social, que tem infinitos problemas, sempre é a vítima da sociedade e acaba morto, né? Ou acaba na cadeia. E a grande minoria, né, dos criminosos que tem todo um caos na sua vida e resolve abraçar esse caos, porque toda pessoa que resolve fazer mal é porque essa pessoa está abraçando o caos, né? Porque a pessoa pode rejeitar o caos e pode aceitar a sua condição, né? Então toda pessoa que rejeita a sua condição é a grande população brasileira, né? Então acaba se criando que nas periferias é um lugar onde nasce bandido, que bandido é negro, isso, aquilo. E a polícia, que é muito mal treinada e está sendo afogada de serviço, e toda a responsabilidade cai na mão dela, acaba criando uma distinção, né, que o povo negro é culpado, né? E além disso, a polícia ela age pelo seguinte: o Estado e os patrimônios que adotam a população, adotam a benfeitoria, né? Então, todo aquele que não é branco e rico, que não é representante do Estado, é criminoso, né? E aí está a grande população negra e a polícia
deveria, como fala, ajudar, orientar, fazer um monte de coisa. Eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo vai ficar muito longo, e aí eu vou fazer outro vídeo, tá?